Boa tarde para vocês, gente. Vocês estão bom, né? Tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, para quem não me conhece, meu nome é Renato Vamberto e eu tenho um canal no YouTube que se chama Nerd Show. Só que eu queria falar um pouco para vocês sobre porque muita gente tem vamos dizer assim, um certo preconceito com o pessoal que trabalha com YouTube. Porque você já deve pensar assim, mas YouTube? YouTube é aquele cara, a pessoa que fica jogando geleinha um no outro, entendeu? Porque eu sou do tempo da geleinha, gente. Slime é uma coisa do passado, entendeu? Mas eu queria mostrar para vocês um pouco da história, como funciona e tentar, vamos dizer assim, inspirar vocês, não só falar sobre YouTube em si, mas um pouco assim, de pensar um pouco fora da caixa de como tornar as coisas num negócio. Então eu queria mostrar para vocês, além da parte divertida do YouTube, né, mostrar um pouco sobre a parte profissional do negócio, como é que funciona, e talvez vocês levem isso para algum outro ramo que não tenha nada a ver com o YouTube. Bom, mas quem que é esse cara? Bom, já falei com vocês que meu nome é Renato. E eu sempre, desde pequeno, é engraçado eu falar isso, mas eu falava com minha mãe, mãe, eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu catatauzinho lá, não sabia nem o que era, nada. Vendo Cavaleiros do Zodíaco na televisão, eu falava assim, mãe, eu não quero ter emprego normal, eu quero trabalhar sozinho. Porque o meu pai, ele é serralheiro, e ele trabalhava sozinho, eu achava muito legal. Então, desde muito cedo, eu tive essa ideia de tentar empreender, sabe? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube. Assim, pra vocês verem a qualidade, né? Qual que é a história desse vídeo? A gente saiu um dia do McDonald's, depois de pedir exatamente 15 hambúrgueres no negócio, para essas duas pessoas. Foi um negócio assim, foi o primeiro recorde, né? Mas a gente pensou assim, vamos fazer alguma coisa para o YouTube? Na verdade, a gente queria fazer um podcast, porque o podcast lá em 2010, eu comecei com o YouTube em 2010, lá na época estava começando a bombar esse negócio de podcast, tinha um Jovem Nerd, falou assim, vamos fazer um podcast também. Chegou na hora, alguém não sabe o que é um podcast? Eu sempre esqueço de falar isso, mas o podcast é um programa de rádio online. Bom, tudo bem, falamos, vamos fazer um podcast? Vamos. Pegou o microfone branco do Windows? Pegou. Eu não sei editar áudio, então vão abrir a webcam e vão pôr um vídeo nesse negócio de YouTube aí que está rolando agora. Bom, a minha formação, vamos dizer assim, nunca foi muito ortodoxa, se é que a gente pode dizer assim. Porque eu sempre fui, como diz o nome do meu canal, eu sou o Nerd Show. Que a ideia era que, tipo assim, é o show do nerd. Então, assim, tudo que eu quiser falar, eu falo, mas basicamente a gente se baseia mais nos entretenimentos dos anos 90. Curiosidades sobre filmes, séries e tudo mais. Bom, desde pequeno eu sempre fui o nerdzinho da turma, aquele que sentava atrás porque eu era muito grande, na verdade não conseguia sentar na primeira carteira e tudo mais. Mas eu sempre eu via as coisas de uma forma diferente, assim. Sabe aquela educação formal, assim, de tipo assim, você tem que entender tudo que está no livro de história, se tudo que está no livro é real? Eu sempre fui muito questionador com isso. E eu sempre acreditei que a gente podia entender sobre várias coisas, e tudo que você conseguisse estudar ia te agregar em alguma coisa, em outra coisa que não tinha nada a ver. Resumindo, eu fazia muitos cursos, por exemplo. Que nem ele falou, eu não sei se ele falou, mas eu fiz ginástica olímpica. Sei lá, eu gostava. Desse tamanho, grande, eu já fazia ginástica olímpica. Eu fiz muito curso de desenho. Eu fiz de tudo, assim. Eu estudava tudo fora do padrão curricular comum. E eu acho que isso me ajudou muito, agregou para o que eu queria falar. Tanto é que, vocês podem até não acreditar, mas eu sou muito tímido. Se vocês forem falar comigo pessoalmente, vocês vão ver que eu fico bem assim. Mas eu não tenho problema em falar em cima de um palco, por exemplo. Eu fiz curso de locução, por exemplo, uma coisa que não ia me preparar para nada, mas eu achava interessante estudar e trabalhar como todo mundo. Eu me formei em design gráfico depois que eu saí da escola. Só que eu não. Sabe aquela questão assim, tipo, o que vai me ajudar nesse trabalho, nesse curso, vai ser mais a forma de trabalhar do que o título e tudo em si? Eu sei que eu estou falando isso na PUC, né? Mas eu não fui nem buscar meu diploma. E tá tudo bem, assim. Eu acho que o que vale mais para você fazer o que você quer é o conhecimento agregado que você precisa. No curso de faculdade, eu não aprendi a mexer com vídeo, eu aprendi a mexer com imagem, uma coisa que me ajudou muito. Mas, por exemplo, eu não sabia me comunicar direito. Assim, sabia, mas não bem. Aí eu fui procurar o curso de locução. Por quê? Para tentar tirar um pouco do meu sotaque. Mas, na verdade, isso piorou as coisas, porque o pessoal gostava mesmo era do meu sotaque. Então, eu comecei a deitar em cima disso aí. E, fora isso, eu procurei vários cursos. Por exemplo, eu formei em design de jogos, eu formei em... Gente, eu fui lá para o Ceará fazer um curso, um francês que vinha para fazer o... Entendeu? É tipo a mistura do Brasil com o Egito ali. E, no final das contas,
tudo foi agregando para que, no final das contas, o que eu queria fazer, que era montar meu próprio negócio, desse certo. Mas aí, o dia que eu vi a avó pela Greta mesmo, foi o dia que eu cheguei assim, ó, é uma história muito engraçada, que eu fui fazer uma entrevista de emprego, porque até então eu trabalhava lá, né, ganhava meus R$ 1.200 como designer gráfico, estava eu todo feliz, aí falei assim, Renato, eu queria te chamar para uma entrevista de emprego em que você vai ganhar R$ 3.000 de salário. Eu falei, querem me pagar 3 mil? Eu vou largar tudo, eu tenho que ir lá fazer essa entrevista. Quando eu chego lá para fazer essa entrevista, sabe quando você entra? Sabe aquele todo mundo pessoal em baia, sentado assim, ó, cada um com seus post-it assim no computadorzinho, aquelas baias divisórias assim que você não consegue enxergar muito o que está acontecendo pro lado, aquele freio de burro ali. A hora que eu olhei, eu falei assim, nossa senhora, mas eu não vou aguentar trabalhar aqui não. Ainda bem que eu não passei, eu uso isso como desculpa, tá? Mas tudo bem. Não passei na entrevista, mas hoje eu dou graças a Deus que eu não passei na entrevista, porque talvez isso me segurasse, porque a coisa da estabilidade conta muito, principalmente no país que a gente está, né? Todo mundo procura estabilidade. É difícil você pensar um pouco fora da caixa e querer que as coisas vão além. Beleza, mas eu só contei um pouco da história para vocês verem como é que eu cheguei. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho do YouTuber mesmo. O que faz um YouTuber? O que vocês, né, tipo assim, alguém acha que o YouTuber não trabalha, que fica lá só assim, ei gente, tudo bem, recebi hoje um negócio aqui, uma caixa cheia de ouro e etc. Não é assim muito bem que funciona. Primeiro trabalho o YouTube tem várias métricas e várias coisas, mas o primeiro princípio é você escolher um bom tema. Um tema que seja longevo. Nossa senhora, falei bonito agora. Nem sei se falei certo, mas falei bonito. Um negócio que vai instigar as pessoas a clicar no que você está falando. Porque não adianta nada você ter o melhor conteúdo do mundo, saber sobre tudo, mas não saber passar isso ou não ter o interesse da pessoa que vai clicar. A gente pode levar isso para todas as áreas, por exemplo. Isso é um pouco de área de publicidade, de jornalismo, de tudo. Então o YouTube é uma grande MMA do negócio, né? Junta as artes todas. Bons títulos, porque é aquele negócio, né? Quem vai comprar o jornal se a matéria de capa não for do interesse dele? Ninguém vai querer usar esse produto ou clicar. Entra publicidade nisso. Entender o seu público. O engraçado do meu público é o seguinte, é porque todo mundo que está no YouTube normalmente pensa assim, as criancinhas vêm falar com você, vem todo mundo as criancinhas e tal, mas o meu público é sempre o cara assim, um cara barbadão assim, ó, 30 anos. Pô, a minha família adora o seu canal, gosto muito do seu conteúdo, porque eu falo de um conteúdo mais dos anos 90, anos 80, conteúdo histórico. Então, assim, não é um conteúdo que normalmente o YouTube é conhecido por pegar, né? Além disso tudo, a gente tem o estudo e roteiro. Então, assim, tem muita pesquisa, tem muita roteirização, e a gente tem que fazer isso de acordo com algumas métricas que o YouTube também passa para a gente. Tem toda uma análise de resultado, de tudo. E tem a parte visual, né, gente? Porque você tem que. O seu vídeo lá, vocês viram o primeiro vídeo que eu fiz. Mas o negócio vai evoluindo. Você precisa de vinheta de abertura, precisa de artes, de CG, todos os nomezinhos que aparecem, tem que ilustrar as coisas. Então tem que ter uma comunicação visual. O design ajudou muito nisso. Mas não é talvez uma coisa que eu teria estudado diretamente na faculdade. Então é sempre ser bom ir atrás. Eu sou rato de conteúdo no YouTube, de curso, tudo que é curso, pago para fazer curso, eu sempre estou estudando nisso aí. Sexta parte, tem a parte de edição. Normalmente, por exemplo, um vídeo do meu canal demora mais ou menos uma semana para ficar pronto. Ele tem mais ou menos de 19 a 21 minutos, mais ou menos assim. Então, assim, dá um trabalho, porque é uma semana de roteiro, é uma semana de edição, e eu tenho que pensar o que vai ser. Porque pensa se eu faço esse processo todo, e no final das contas esse vídeo não dá certo, ou o pessoal não curte. É um trabalho perdido, né? Então tem muita treta. E tem a capa do vídeo. Por exemplo, eu sei que todo mundo aqui no final de semana tá, né? Todo mundo quer, ao invés de sair, fica lá no Netflix, escolhendo filme. Você põe 35 filmes na lista, mas você não assiste nenhum no final das contas. E por que você escolhe normalmente um filme? Pelo título, e você escolhe pela capa também. Essa capa aí, o filme deve ser ruim, sabe? Não tem o Selton Mello, eu gosto do Selton Mello. Eu acho que ele é muito bom. Então, isso funciona no YouTube também. Se a capa não for chamativa, seu conteúdo não vai valer de nada. Mesmo que seja o Senhor dos Anéis do YouTube, aquele melhor vídeo de todos, não vai adiantar nada. E o 8 é a análise de resultados. Por quê? Se você fizer o vídeo, beleza, lançou e tal, mas e aí? Você só vai ver que o vídeo deu certo como? Não tem como você pensar assim, eu acho que deu certo.
tem toda a métrica, tem resultados. Então, se você quer fazer alguma coisa, gente, infelizmente, eu quero te falar que a matemática é bem importante, viu? Nossa senhora, aprender a ler gráfico, isso tudo, é bem importante mesmo. E o nono é a inovação, porque além do YouTube já ser uma plataforma assim, totalmente diferente, fora da curva, você também tem que inovar. Não adianta nada você ficar preso ao seu próprio conteúdo sempre, porque uma hora o pessoal vai cansar, e se você não tiver medo de arriscar a cada dia, você vai ficar para trás, porque a tecnologia muda assim. Beleza, mas aí vamos falar agora um pouco sobre a parte dos mimos que todo mundo recebe, porque todo mundo aqui segue alguém no Instagram e fica ouvindo assim, gente, hoje eu vim almoçar no Cordon Blanc, que ele é um super, não sei o quê, e estou agradecendo o pessoal aqui. É engraçado que muita gente pensa que isso é uma coisa assim, tipo, beleza, ele fica ganhando os negócios de graça lá, mas por que ele fica ganhando? Ele tem dinheiro para pagar o negócio. Mas o negócio é a gente pensar como que isso pode atribuir valor à coisa, porque lembrem, o YouTube, as redes sociais são um negócio que pode ser usado. Vocês acham que a pessoa que vai almoçar lá, vai mostrar o conteúdo que ela está fazendo, ela não vai gerar mais engajamento ou gerar que mais pessoas fiquem com a água babando assim, ó, para ir lá comer aquele prato bonito que ele viu? Eu sou muito assim com hambúrguer. Alguém mostra um hambúrguer no Stories, assim, tira uma fotinha, eu fico doido, eu tenho que ir lá para comer o negócio. Então, assim, o influenciador tem muito mais poder do que ele acha. E isso é uma coisa que você pode pensar para tudo, não só para o YouTube. Porque muita gente quer fazer um tipo de negócio e muita gente entra com esse empreendimento nas redes sociais, porque hoje é o que vende. Então, assim, aprender a dominar essas técnicas todas é muito importante. Aí todo mundo me pergunta, mas Renato, eu estou começando um canal no YouTube, ou eu estou com um negócio, abre um curso de inglês, eu queria uma dica para você, pode dar, para a gente ajudar nisso aí. Assim, ó, a primeira dica é você entender o eu também. O que eu chamo de eu também? Todo mundo que compartilha um conteúdo ou que compartilha de uma ideia parte do eu também. Vocês viram aquele show de stand-up também, por exemplo, o cara fala assim, pô, gente, outro dia eu estava no ônibus, sabe quando o ônibus está todo cheio, tem um cara lá que não lavou o braço? Aí você pensa assim, realmente, eu sempre vejo um cara assim. É um negócio da identificação. Então, eu também vi. Eu também já passei por essa situação. Então, assim, quando eu falo no meu canal sobre nostalgia, por exemplo, eu falo assim, gente, eu adorava aquele gostinho de, sei lá, de farinha láctea quando fazia, assim, o pessoal, nossa senhora, eu também. Nossa, é muito bom. Gente, olha esse conteúdo aqui, ó, eu gostava também de farinha láctea, eu gostava muito disso. Então, a principal dica que eu dou é, forme o que for que você for fazer, forme uma comunidade nisso. Forme uma coisa que as pessoas se identifiquem para elas falarem disso também. Seja sei lá, vão montar um sanduíche, ou vamos falar uma pastelaria, por exemplo. Se você tem uma pastelaria, o que todo mundo acha disso? Que um pastel ruim é aquele que vem cheio de vento dentro, né? Se você usar isso, por exemplo, gente, você sabe aquele pastel que vem cheio de dentro? Todo mundo diz, é mesmo. Pastel que tem cheio de oxigênio lá é muito ruim. Pois é, o meu aqui é isso e aquilo. Então, tornar essa sensação de comunidade uma coisa ao seu favor. E agora eu pergunto para vocês, então, será que YouTuber ou o YouTube dá trabalho ou não dá? Né? Fica a reflexão agora para vocês. Muito obrigado, pessoal.